Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. O rumor que circula pelos bastidores do futebol brasileiro e internacional é daqueles que não se vê todo dia. Pedro, atacante que se tornou referência no Flamengo ao longo dos últimos anos, está prestes a movimentar o mercado de transferências no final de 2025, e as especulações já tomam conta das redes sociais, programas esportivos e até conversas de torcedores em bares e grupos de WhatsApp. O que se comenta é que a diretoria rubro-negra já teria recebido contatos formais de clubes da Europa e até do Oriente Médio interessados em contar com o talento do jogador, e a tendência é que o negócio se concretize ainda antes do encerramento do calendário de 2025. Fontes não oficiais afirmam que Pedro estaria avaliando propostas que, além de significativos ganhos financeiros, lhe dariam a chance de disputar competições de alto nível internacional, algo que vem sendo um desejo crescente do atleta nos últimos meses. A movimentação do Flamengo nesse cenário também seria estratégica, pois com a saída de Pedro, abre-se espaço para reformulações no elenco, tanto para reforçar a equipe quanto para equilibrar a questão financeira do clube. O impacto da possível saída de Pedro no Flamengo seria imenso, não apenas do ponto de vista esportivo, mas também comercial, já que o atacante se tornou uma das caras mais conhecidas do clube em campanhas publicitárias, redes sociais e produtos licenciados. Imagine o efeito que isso causaria nas arquibancadas do Maracanã e nos torcedores que seguem o dia a dia do time com paixão e intensidade. A saída do atleta poderia desencadear uma série de mudanças no modo como o Flamengo se estrutura para a temporada seguinte, seja na busca de um substituto à altura, seja no planejamento financeiro, que precisará lidar com a negociação envolvendo um dos ativos mais valiosos do elenco. Enquanto isso, rumores sobre quais clubes estariam mais próximos de contratar Pedro continuam a se multiplicar, com apostas sobre times da Itália, Espanha e Inglaterra, além de algumas surpresas vindas de ligas fora do radar europeu, especialmente pelo poderio financeiro envolvido. O assunto gera debates acalorados entre especialistas, comentaristas e torcedores, e cada entrevista ou postagem nas redes sociais do jogador é analisada minuciosamente, como se fossem pistas de um grande quebra-cabeça prestes a ser revelado. A trajetória de Pedro no Flamengo até aqui é um capítulo à parte, marcado por gols decisivos, viradas memoráveis e uma presença constante em jogos de alta pressão. Ele se transformou em referência para os mais jovens dentro do elenco, além de ser um exemplo de dedicação nos treinos e comprometimento com o clube, mesmo diante de oportunidades que poderiam ter levado o atleta a outros destinos anteriormente. Essa história construída ao longo dos anos aumenta ainda mais a expectativa em torno de sua saída, pois não se trata apenas de um jogador saindo de um time, mas de um ídolo em potencial deixando um legado que será lembrado por torcedores e imprensa esportiva por muito tempo. Entre os rumores que circulam, há até menções sobre a possibilidade de Pedro conversar diretamente com o técnico do Flamengo sobre seu futuro, algo que adiciona uma camada dramática à narrativa, alimentando especulações sobre quando e como o anúncio oficial será feito, gerando expectativa tanto no Brasil quanto no exterior. Entre especialistas, alguns defendem que a saída de Pedro é inevitável, considerando seu crescimento constante, o desejo de disputar ligas mais competitivas e a pressão de mercados internacionais que observam cada movimento do jogador. Outros ainda acreditam que há chance de permanência, desde que propostas sejam ajustadas ou que o Flamengo consiga convencer o atleta sobre a importância de continuar sendo uma peça central no projeto do clube. Essa dualidade cria um clima de suspense, transformando cada declaração, postagem ou gesto do jogador em um possível indício sobre sua decisão final. Enquanto isso, torcedores mais apaixonados se dividem entre esperança e apreensão, imaginando cenários de glória e frustração, e se organizam em fóruns, grupos de discussão e redes sociais para debater estratégias e consequências de sua saída. A expectativa é tanta que qualquer movimentação do jogador, seja um treino, uma viagem ou até uma simples foto, é interpretada como uma pista de que algo definitivo está prestes a acontecer. Além disso, a saída de Pedro também tem repercussão internacional, com veículos de imprensa europeus e asiáticos já começando a comentar sobre o possível negócio, trazendo informações e conjecturas sobre valores, clubes interessados e implicações para o mercado global.
Há comentários sobre como a negociação poderia envolver cláusulas de recompra ou porcentagens de venda futura, demonstrando que estamos diante de uma operação que vai muito além de um simples contrato, envolvendo estratégia financeira, projeção de mercado e impacto esportivo. Para o Flamengo, isso representa tanto um desafio quanto uma oportunidade. Perder um jogador tão importante é doloroso, mas a chance de reinvestir recursos, ajustar elenco e planejar novas contratações também surge como uma possibilidade concreta, exigindo decisões rápidas e bem calculadas por parte da diretoria, que já deve estar antecipando movimentos de concorrentes e preparando respostas a possíveis negociações. Enquanto os rumores ganham força, fontes não oficiais também comentam que Pedro estaria vivendo um momento de reflexão sobre sua carreira, ponderando fatores pessoais, familiares e profissionais antes de tomar qualquer decisão definitiva. A análise sobre o que significa deixar o Flamengo para atuar em outro país envolve não apenas ambição esportiva, mas também adaptação cultural, desafios físicos e emocionais, além do impacto sobre sua imagem junto a torcedores que o acompanham desde os primeiros jogos. É nesse cenário que a expectativa cresce. Cada gesto, cada entrevista e cada postagem do jogador se transformam em peças fundamentais de um grande quebra-cabeça que pode definir não apenas seu futuro, mas também o futuro do Flamengo para a próxima temporada, tornando esse rumor um dos assuntos mais comentados no futebol brasileiro e internacional neste momento. Enquanto os dias passam, o burburinho em torno de Pedro só aumenta, e cada movimento seu fora dos campos é observado com lupa por torcedores, imprensa e clubes interessados. Fontes extraoficiais afirmam que reuniões discretas têm acontecido entre representantes do jogador e possíveis compradores, em um esforço para alinhar expectativas financeiras e esportivas. Alguns rumores apontam que Pedro teria recebido propostas que não apenas superam valores já pagos por grandes transferências no futebol brasileiro, mas que também oferecem bônus por desempenho, metas de gols e até participação em campanhas promocionais internacionais. A possibilidade de atuar em ligas de maior projeção, com visibilidade global e chances de disputar torneios internacionais, também é vista como um atrativo importante, algo que poderia consolidar a carreira do atacante em patamares ainda mais elevados. Entre torcedores, a ansiedade é palpável. Cada notícia, seja de jornal, rede social ou programa esportivo, é analisada e compartilhada como se fosse uma confirmação iminente. A sensação de que algo grande está prestes a acontecer toma conta do ambiente, e discussões acaloradas sobre qual clube seria o destino ideal para Pedro já circulam por todos os cantos, alimentando a expectativa de um desfecho que promete movimentar o mercado e gerar impacto dentro e fora do Brasil. Além do aspecto financeiro, a questão esportiva é amplamente debatida entre analistas e ex-jogadores que acompanham o cenário. Alguns defendem que a saída de Pedro abriria caminho para o Flamengo investir em jovens talentos e renovar o ataque, mantendo o nível competitivo da equipe sem comprometer a força financeira do clube. Outros afirmam que perder um jogador tão decisivo poderia desequilibrar o time, exigindo adaptações táticas rápidas e redefinição de estratégias para os campeonatos que ainda restam em 2025. Enquanto isso, especulações sobre possíveis destinos do atacante seguem se intensificando. Equipes da Itália e Espanha seriam favoritas, enquanto clubes do Oriente Médio oferecem cifras tentadoras que poderiam tornar a negociação irrecusável. Cada declaração do atleta é analisada, e pequenos gestos, como fotos em treinos ou viagens, ganham interpretações diversas sobre seu futuro. Para os torcedores, o rumor se transforma em uma narrativa quase cinematográfica, misturando paixão, ansiedade e expectativa pelo que pode ser um dos movimentos mais importantes da carreira de Pedro e, consequentemente, um dos episódios mais marcantes da história recente do Flamengo. Entre profissionais do mercado, comenta-se que o Flamengo já teria preparado uma estratégia para maximizar os ganhos com a transferência, incluindo bônus por metas futuras e uma porcentagem de venda em negociações posteriores. A negociação não é apenas financeira, mas estratégica, considerando o impacto que a saída de Pedro teria na equipe, no moral dos jogadores e no relacionamento com a torcida. É nesse cenário que surgem rumores de possíveis substitutos, nomes que estão sendo monitorados pelo clube para garantir que o ataque continue competitivo mesmo após a saída do atacante. Ao mesmo tempo, os clubes interessados em Pedro estudam cuidadosamente o perfil do jogador, seu histórico de gols, desempenho em partidas decisivas e capacidade de adaptação, para decidir se vale investir pesado na contratação.
A movimentação é intensa e silenciosa, alimentando o clima de suspense e expectativa que já domina não apenas os bastidores do Flamengo, mas também o mercado internacional, tornando cada dia de rumor uma peça essencial nessa trama que pode culminar em uma transferência de impacto global. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Além das negociações e do planejamento estratégico, a dimensão emocional também é um fator relevante. Pedro, acostumado com a torcida apaixonada do Flamengo e com a vida no Brasil, precisará ponderar questões pessoais e familiares antes de qualquer definição. A adaptação a um novo país, idioma e cultura é um desafio que acompanha atletas em grandes transferências, e rumores sugerem que ele estaria considerando cuidadosamente esses aspectos antes de dar um passo definitivo. A situação se torna ainda mais intensa à medida que cada postagem em redes sociais, cada entrevista ou interação com torcedores passa a ser interpretada como uma possível pista sobre seu futuro. Para especialistas e fãs, cada movimento de Pedro é analisado, e teorias sobre negociações iminentes, clubes favoritos ou estratégias do Flamengo se espalham rapidamente, alimentando um burburinho constante que transforma um rumor em um verdadeiro espetáculo midiático, onde cada detalhe é debatido, compartilhado e recontado, mantendo a expectativa no auge. Enquanto os rumores se consolidam, surgem também especulações sobre os impactos diretos no time na temporada que se aproxima. A saída de Pedro, se confirmada, poderia provocar ajustes táticos imediatos, com mudanças na formação ofensiva e redefinição das funções de outros jogadores do elenco. Comentadores esportivos levantam hipóteses sobre como o Flamengo poderia lidar com essa mudança, desde a promoção de jovens talentos da base até negociações para reforços estratégicos, criando um ambiente de especulação constante sobre quem ocupará o espaço deixado pelo atacante. A torcida acompanha cada notícia, cada declaração e cada movimento do clube, intensificando o clima de expectativa e suspense que envolve não apenas a transferência, mas todo o futuro esportivo do Flamengo. Entre apostas, opiniões e rumores, o cenário se desenha como um dos momentos mais comentados do futebol brasileiro em 2025, onde a saída de um jogador não é apenas uma negociação, mas uma narrativa envolvente que mistura emoção, estratégia e paixão. Por fim, enquanto ainda não há confirmação oficial, o rumor sobre a saída de Pedro do Flamengo já domina conversas, transmissões esportivas e debates em redes sociais, transformando cada dia em uma sequência de análises, conjecturas e expectativas. A movimentação do atacante, seja em treinos, viagens ou eventos públicos, é acompanhada de perto por torcedores, jornalistas e clubes interessados, tornando cada gesto uma possível pista sobre o desfecho dessa trama. A antecipação cresce, e a sensação de que algo grande está prestes a acontecer mantém o assunto em evidência, alimentando especulações sobre valores, clubes, estratégias do Flamengo e impactos no elenco. Para os fãs, cada detalhe importa, e para o mercado, cada informação é relevante, fazendo com que o rumor sobre Pedro seja um dos episódios mais comentados e aguardados do futebol brasileiro e internacional, transformando expectativa em narrativa e deixando todos ansiosos pelo anúncio que poderá marcar o final de um ciclo e o início de um novo capítulo na carreira do atacante. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!